Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, povo abençoado, que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Um abraço a você que sempre nos prestigia, que nos acompanha aqui pela TV na nossa região ou pela internet em qualquer lugar do mundo. Nós vamos a um intervalo rapidinho porque o programa de hoje está chegando e já nós estaremos ministrando aí o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, que é um tempo de aprendizado da Palavra de Deus e você não pode perder. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, quem está comigo aqui é pastor Saulo Sabino. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Deus te abençoe. Nós estaremos estudando a lição de número 4, 22 de outubro de 2017, nesse próximo domingo que estaremos ministrando sobre esse assunto importantíssimo que é sobre a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. O textuário da nossa lição na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 10, que diz: Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. A verdade prática: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus a enviar o seu Filho para morrer em lugar da humanidade. O texto que nós estaremos trabalhando é o assunto de hoje, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 19, e não faz mal ler o capítulo todo aí, e nem a carta toda, né, pastor? Não faz mal. Então, pastor, nós estaremos continuando trabalhando neste trimestre sobre a salvação, né, as obras da salvação, e apontando sendo Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Nós estaremos trabalhando aí esse aspecto da salvação, que é o fruto do amor e da misericórdia de Deus, que, né, nos alcançou de uma forma poderosa aí, através de Jesus Cristo, seu Filho. Aí o autor vai dizer na introdução que a salvação é a obra do imenso amor e da sua misericórdia, como eu acabei de dizer. E essa obra foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade ao ponto de dar o seu Filho, o seu próprio Filho, para morrer no lugar dela. Essa foi a provisão de Deus. Exatamente. E se alguém por um momento ou tiver alguma dúvida do amor de Deus, né, é muito comum a gente questionar em momentos difíceis. A Bíblia é clara, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. 5, né? Isso. Então o amor de Deus é o que moveu Deus a propiciar a salvação para nós. E nós não precisamos em momento algum duvidar desse amor, né, que trouxe-nos a Jesus para pagar por nossos pecados. Certo. Para nós continuarmos entendendo aí, vamos ao primeiro tópico, para ficar mais fácil para nós irmos aprofundando aí sobre o maravilhoso amor de Deus. Se é difícil dimensionar o amor de mãe pelos filhos, imagina o amor de Deus, que é mais profundo, não é, do que esse amor de mãe. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a esse amor. Aquela história do profeta Oséias, né, da mulher que havia o traído, né, na verdade, né, o trocado. Ele justo casa com uma prostituta, né, e depois ela volta à vida antiga, e ele retorna e torna a buscá-la para estar com ele. Isso é para retratar o amor de Deus em primeiro momento com os judeus israelitas, né? Mas ao mesmo tempo também para retratar o amor de Deus para com todos nós. Com a humanidade, né? Alguém que não merecia esse amor, a mulher de Oséias, ela não merecia ser amada por ele, foi amada por ele, ela desprezou esse amor, né? Virou as costas esse amor,
mas ele continua amando a ela, né? E aí nós vamos ver então que este é o amor de Deus para conosco. Aí o autor vai dizer que ainda que amar reflete a natureza do próprio Deus, pois ele é amor. Ou seja, a essência de Deus, né? A gente às vezes aprende a gente dizer que Deus ama. Deus, muito mais do que Deus amar. Deus é o amor, né? Ele é a fonte de todo o amor verdadeiro. É ele é a fonte do amor. E nós podemos ver que, nós vamos aprender um pouco mais à frente, que é impossível este amor ser modificado, diminuído e nem mesmo aumentado, porque é um amor perfeito. E eu vejo aqui mesmo nesse subtópico, dizendo aqui que, sendo o Pai a própria essência do amor, nós, seus filhos, somos apenas dotados por Ele com a capacidade de amar. Quando nós amamos, é porque nós recebemos, somos dotados por Deus dessa capacidade de amar. Diferente de Deus. Deus não é dotado da capacidade de amar. Ele é o amor em essência. Ele é o amor em essência. E a demonstração maior deste amor é justamente o Calvário, em que Ele dá o seu Filho para morrer por nós. Então é algo extraordinário que, se é difícil, né, quando você está dizendo aqui, entendemos como a mãe ama o seu filho, muito mais difícil nós entendemos ou analisar esse amor de Deus para conosco. Vamos lá então. Deus sempre amou o ser humano, e a criação do homem e da mulher por si mesmo é a prova desse amor divino. Você vai ler isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Isso aqui é interessante. Muito interessante. Né? Porque a impressão que nós temos, muitas vezes, quando nós erramos, ou quando nós somos aí, entre aspas, né, bonzinhos, é que Deus vai nos amar quando nós somos bonzinhos, e quando nós erramos, Ele vai diminuir o seu amor. Porque a verdade é que a gente costuma fazer essa comparação aí do amor de Deus com esse relacionamento que nós temos entre um e outro. Exato. Né? A gente fica bem demais, a gente abraça muito bem as pessoas quando elas estão do nosso lado, nos amando, e tal, nos quer bem, né? Exatamente. É esse sistema que o comentarista vai falar daqui a pouco, da relação humana, né? Que é na base da troca. Você ama de acordo com o que você é amado. E também você abandona na medida que você é abandonado. E nós queremos muitas vezes comparar o amor de Deus com isso aí. Aí que está, né? A gente mede o amor de Deus com o amor que nós sentimos, né? E é um erro que nós temos dizer, ou pensarmos, né, que eu possa fazer alguma coisa para Deus me amar mais. Ou que eu faça algo que vai diminuir esse amor. Nós não temos condição de aumentar o amor de Deus e nem mesmo de diminuir o amor de Deus. Porque o amor de Deus é perfeito. E quando se fala de perfeição, é que não pode ser melhorado. E nem piorado. Nem melhorar, nem piorar. E a gente analisa pela nossa relação entre nós. O nosso amor, na sua maioria, ele é condicional ao objeto do nosso amor. Se ele corresponde bem a esse amor, a gente o ama de verdade. Mas se o objeto do nosso amor seja uma esposa, um filho, um amigo, né, um irmão em Cristo, se não corresponder, a tendência nossa é isolar essa pessoa. Também a mesma coisa. Né? E amar um pouco menos. Né, ou não demonstrar tanto amor. Deus não tem essa situação. Deus não sofre esse problema. O amor dele é perfeito, é constante, é contínuo. Né? Não há nada que a gente faça para aumentar, nem nada que a gente faça para diminuir, porque é a essência de Deus amar. Certo. Evidentemente que, no mesmo subtópico está dizendo que existe a justiça de Deus quando nós o abandonamos do seu amor, mas não é porque Deus deixou de amar. São aí a justiça que Deus vai operar, mas não é que ele virou as costas para nós, ele deixou de nos amar. Não é isso. São as consequências das escolhas erradas que a gente faz. Exatamente. Vamos lá. Aí o autor coloca aqui ainda uma questão aqui que norteia duas correntes teológicas há muito tempo, né? E eu acho que não vai ser nós dois aqui que vai resolver a questão, né, aqui agora. Né? Ou seja, para bater o martelo e dar a sentença. É o nosso ponto de vista daquilo que nós cremos. Né? As Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor.
De modo que o Altíssimo, respeitando o livre-arbítrio do homem, o entrega à sua própria condição. Nós não vamos chegar a bater o martelo aqui, que já foi dito, né? Chegar a bater o martelo no sentido aí de convencer quem pensa ao contrário, né? Ao contrário. Mas dentro da nossa sentença nós podemos bater o martelo. E nós cremos assim. É a nossa regra de fé essa aqui. Que Deus, né, ele permite ao ser humano fazer as suas escolhas. E muitas vezes o ser humano, no seu livre-arbítrio, ele escolhe abandonar esse ato de amor de Deus. Virar as costas para Deus. E depois ele vai colher o fruto dessa rejeição. Como aquele também que viveu uma vida longe de Deus, em algum momento também ele pode deixar aquela vida ruim e virar-se para Deus. Virar e aceitar o amor de Deus. Né? Já, é o que diz o textual da Bíblia, que nós dizemos, né? João 3,16. O amor de Deus traz Jesus e esse mesmo amor vai ser apresentado e vai ser aceito ou rejeitado. Aos que aceitarem, vida eterna. Aos que rejeitarem, já estão condenados. Aí é o versículo 18 de sequência, né? Exatamente. Quem não crê já está condenado. Né? O fato dele não crer já aplicou a sentença de condenação sobre a vida. Rejeitou o amor de Deus, já tem a sentença. Isso aí. Né? Aí, para nós finalizarmos aqui, aquilo que eu falei anteriormente, né? Que as relações humanas, infelizmente, aplicam a questão da troca, né, sobre a questão do amor, mas nós precisamos ter a certeza de que Deus nos ama, independente da nossa posição, da nossa aceitação ou não, Deus vai continuar nos amando. Aí o que vai fazer diferença na nossa vida é o quanto nós estamos dispostos a corresponder então a esse amor. Né? Isso, o amor entre nós, ele implica trocas. Infelizmente, se nós não nos aprofundar no amor de Deus, é assim que nós vamos ser. Agora, o amor de Deus não, ele é incondicional. Ele ama porque Deus é amor. Por isso que Deus ama. Porque simplesmente ele é amor. E ele é uma fonte inesgotável de amor. Não se baseia na reação do ser humano. Haja visto que nós fomos olhar para se fosse por esse lado, Deus amar-nos pela nossa reação, a humanidade já teve tantas vezes completamente apostatada de Deus. E Deus continuou insistindo com a humanidade, amando ao homem. Se Deus fosse simplesmente virar as costas, quando a humanidade quase em peso afastou-se dele, na época, por exemplo, antes do dilúvio, na humanidade toda, 8 pessoas somente. É um absurdo, né? Absurdo. Então, mas o amor de Deus continua. Porque ele é uma fonte inesgotável. Ele não ama para receber em troca. Quando recebe em troca ou quando tem uma boa recepção. Certo. Ele ama porque ele é amor. Tá certo, pastor. Nós vamos dar um intervalo aí. Você de casa, não saia daí. O programa Novo Alvorecer volta já para nós continuarmos aí este importante assunto de hoje. De volta com o programa Novo Alvorecer. Vamos lá, pastor, para o segundo tópico da nossa lição. Nós falamos no primeiro bloco sobre o amor de Deus e agora nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus. Está interligado aí, mas a definição aí nós vamos entender um pouquinho mais profunda a diferença aí. Mesmo que mínima, mas há uma certa diferença. Né? O que é misericórdia? A misericórdia é a fidelidade mediante aliança de amor estabelecida com a humanidade, apesar da infidelidade dela. Por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se o favor imerecido para com o pecador. Isso mesmo? Exatamente. E uma definição aqui, às vezes, né, a gente definir a misericórdia, tanto técnica quanto aplicativa, é muita coisa. Mas o que podemos entender é que a misericórdia é o quê? É o amor em ação. Deus ama o pecador. E quando ele exerce esse amor, aplica esse amor... É o amor em prática. É o amor em prática. O que é o amor em prática? É a misericórdia. Porque amar e não ter nenhuma ação correspondente não funciona. Então, vai ficar só no campo teórico. Então, né? Só teórico. O amor em si, ele é algo teórico, você sente. A misericórdia é a aplicação desse amor. É esse amor em ação. E é o que nós vemos aqui, né? Apesar da infidelidade, né, da humanidade, Deus vai estabelecer uma aliança
com a mesma para salvar. Né? Então, quando Deus age em nosso favor, Ele está aplicando a sua misericórdia, aplicando o seu amor que ele ama através da misericórdia. E aí vai se tornar um favor imerecido para o pecador, que merecia a condenação eterna e vai receber uma promessa de uma vida eterna, de um céu eterno. Aí que a gente podemos ver o que é o amor de Deus aplicado através da sua misericórdia. Certo. Então vamos lá. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia. Aí temos as referências de Êxodo 34, de 2 Coríntios 1:3 e Jonas 4:2 e por aí vai. Pelo fato de conhecer a estrutura humana, pois ele mesmo a criou, o Altíssimo exerce sua misericórdia demonstrando, demorando, né, a irar-se no caso das suas iniquidades, né? Da iniquidade da própria humanidade. Da humanidade. Isso. Ou seja, Deus poderia exatamente agir. O homem cometeu a sua iniquidade, Deus vai lá e age com ação punitiva, né, ou punidora. E o fato dele demonstrar... Demorar, né? Nós olhando como está a humanidade hoje, muitas vezes nós mesmos ficamos tão revoltados que se depender de nós já teríamos talvez até destruído o mundo. A gente até fala isso, né? Que se eu fosse Deus, eu já arrebentava com isso aí tudo, acabava com isso aí tudo. Aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Deus, conhecendo a estrutura humana, como ela é falha e voltada realmente ao pecado, ele demora a exercer a sua ira. E exerce com muito mais facilidade o seu amor e a sua misericórdia. É por isso que a Bíblia vai chamar de Pai das misericórdias. Né? Por quê? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. A gente olhando a própria raça humana, a gente vê que Deus é muito misericordioso. Aguardando, esperando, insistindo com o homem para uma mudança de vida, para uma conversão. Isso nós estamos vendo o quê? A misericórdia do Senhor querendo alcançar o pecador e não querendo apenas destruí-lo. Eu percebo que é muito mais fácil você simplesmente destruir a humanidade do que convertê-la. Do que reparar. Erros, né? Então Deus demonstra a sua misericórdia em que Ele quer que o homem se transforme, seja alcançado pelo seu amor. Há uma frase que parece aí uma frase de autoajuda, mas eu acho essa frase interessante, que para Deus a humanidade não é um projeto falido. Não é. Isso aqui Extraordinário. não é só uma frase motivacional, é uma realidade. O Evangelho nos mostra isso, que a humanidade não é um projeto que faliu. E a salvação também não é um plano B. Né? Nós estamos falando sobre salvação. A salvação não é um plano B que Deus elaborou porque a humanidade pecou e pegou de surpresa. Ele não foi surpreendido. Né? Deus já amou a humanidade antes de criá-la. Desde a eternidade, Deus já tinha um projeto de salvação que Ele amava já o ser humano antes de ele criado, já amava em si próprio e já tinha um desejo que a humanidade melhorasse, que o ser humano melhorasse. Aí ainda nesse assunto aqui, o escritor coloca que Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestou na prática do seu ministério a divina misericórdia do Pai, a compaixão demonstrada pelo Filho aos pecadores e ao olhar terno de Jesus diante do sofrimento humano, expressam a imagem do Pai da misericórdia. Nós podemos dizer que Jesus é a misericórdia personificada, encarnada. E ele demonstrou isso quanto o Pai ama, né? Olhando para o desamparado, né? O enfermo, aquele que é abandonado. Tem muita coisa que a Bíblia nos mostra que às vezes são tão assim, pequenos em si que passa desapercebido. Quando ele desce do monte que passou na oração, em Cafarnaum, que chega um leproso que se prostra diante dele e fala assim: se tu quiser, tu pode me limpar. A Bíblia vai dizer tem algo escrito lá, a Bíblia fala que Jesus falou assim: eu quero, e tocou aquele leproso. Aquele gesto de tocar uma pessoa leprosa, para eles, para a cultura em si, é algo muito significativo. Nem a mulher, a esposa dele, se tivesse, nem filho, nem pai, o tocava, por causa da sua lepra. Jesus mostra compaixão por ele, misericórdia, toca naquele homem. Isso que é o amor de verdade. Né? De nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. Logo, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca acaba. O Altíssimo é longânimo para com o pecador, dando-lhe sempre novas chances de perdão e libertação do poder do pecado. Ou seja, isso aqui me chama a atenção, que a misericórdia de Deus
pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca acaba. No dia a dia, ela pode ser experimentada e usufruída. Recentemente eu dei um estudo numa certa igreja, eu falei alguma coisa que traz um certo impacto que as pessoas custa compreender ou até aceitar. Quando nós nos arrependemos de pecados e nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão, Ele nos perdoa. E ao nos perdoar, Ele já sabe que devido à nossa fraqueza, nós vamos voltar a pecar. E mesmo assim, Ele nos perdoa, sabendo que vamos pecar novamente. O que é isso? É o poder da misericórdia. No dia a dia, né? Aqui está dizendo que de nada adianta essa misericórdia se não fosse impactar a nossa vida no cotidiano. Já pensou se a misericórdia se fosse só de 10 em 10 anos? Como que nós seríamos? Mas é no dia a dia, e ela não tem fim. Pecou hoje, errou, ela nos alcança. Quer melhorar de vida, quer um conserto com Deus, a misericórdia está estendida para nós. Não há desculpa para nós nos afastarmos do Senhor. Nós temos tudo para nos aproximar dele, porque a misericórdia dele está estendida sobre nós. Isso aí. Nós vamos dar mais uma pausa aí, pastor. Você de casa não sai daí. Nós voltamos já já, logo após esse último intervalo, também para o último bloco do nosso programa. Voltamos com o programa Novo Alvorecer para o fechamento da nossa programação, o último tópico da nossa lição, pastor Saulo, onde nós vamos falar sobre o amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Ou seja, agora é aquilo do caráter de Deus sendo refletido em nós, nas nossas práticas, né? E o fruto do Espírito em evidência. Ou seja, agora é a ação da vida do salvo na prática, né? Sobre o amor, bondade e a compaixão. O amor como adoração a Deus, o pecador não alcançado pela graça divina, por natureza, é inimigo de Deus. É verdade isso? Com certeza. Romanos 5:10, Paulo fala isso, né? É inimigo de Deus e ainda vai além, na revista, chega mesmo até odiar a Deus, né? Se revolta contra Deus. Então, é uma verdade mesmo, né? Pessoa não convertida, ele é amigo do mundo e inimigo de Deus. Isso aí. Por intermédio da reconciliação, no entanto, que Cristo operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. Então seria como dizer que nós temos condição de amar verdadeiramente só a partir do ponto de a partir do momento que nós nos tornamos salvos? Exatamente. Observe que a lição dizendo que o próprio Deus tomou a iniciativa de nos amar e ao mesmo tempo nos capacitou, né, capacitou o salvo também a amá-lo. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Porque o homem por si, por causa da queda, do pecado, o homem por si ele não ama. Ele pode amar um ou dois, aquilo que lhe convém amar. Mas por conveniência. Por conveniência. Mas o homem por si só ele não ama. Toda a ação do homem amar é por causa do próprio Deus, por causa do amor do próprio Deus. Porque Deus nos capacita a amar. E nós sabemos que através do fruto do Espírito, uma das qualidades do fruto do Espírito, e o primeiro deles é o amor, que nos vai nos levar a amar a Deus, em primeiro lugar, ter amor a Deus de verdade, e ao mesmo tempo amar aos nossos semelhantes, né? E eu acho interessante estar mesmo aí nesse tópico aí, que este amor de Deus nos leva a demonstrar esse amor em nós, em atitudes e palavras, né? Mas não só em palavras, mas também em atitude. Porque é muito fácil dizer eu te amo, mas é mais difícil demonstrar isso na prática. Né? A prática às vezes mexe com o nosso ego, né? Implica abrir mão de algumas coisas. Exatamente. Né? Aí você tem que renunciar, você tem, muitas vezes tem que se humilhar por causa desse amor, abrir mão de razão. E a coisa mais difícil que a gente tem é abrir mão da nossa razão, muitas vezes, né? Renunciar o nosso direito em favor desse amor que nós não podemos apenas dizer, mas demonstrar que amamos.
Eu costumo dizer que, às vezes, numa discussão, você ganha até a discussão, mas perde o amigo. Perde aquele que você conviveu com ele. Então, o amor nos leva, muitas vezes, a renunciar o nosso próprio direito para poder demonstrar o amor que a gente sente pela pessoa. E é isso que Deus fez. Ele demonstra o seu amor no sacrifício de Cristo. E como que nós podemos amar alguém sem sacrificar alguma coisa por ele? Então é muito importante nós amarmos, não somente palavras, mas também em ações. Principalmente em ações. Né? E que isso é um ato de adoração a Deus. Exatamente. Isso demonstra, né, o próprio Deus refletido em nós. E nós passamos a adorar dessa forma. Tá. Ainda dentro disso aí, de acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos, mas quem aparece diante de nós durante a caminhada da vida. Embora as relações sociais estejam precárias no contexto moderno, devemos amar o outro sem esperar algo em troca. Citou aqui a maior expressão de amor, né? Esta parábola do bom samaritano. Inimigos, né, religiosos, políticos, separados por tantas coisas, mas quando o samaritano vê um judeu necessitado, ele demonstra amor por ele. Cuida dele no primeiro momento, o leva para uma estalagem e ainda diz para o hospitaleiro, ali, o dono da estalagem, ele fala assim: olha, você pode investir nele, porque quando eu voltar eu te pago tudo que você gastar com ele. É um amor que a gente percebe que não tem limite. E a situação que aperta é que a Bíblia está dizendo que este deve ser o amor que nós devemos demonstrar para aqueles que estão diante de nós, na caminhada da nossa vida. Né? E é fácil nós identificarmos Jesus como o samaritano que verdadeiramente é. Né? Mas este é o amor e esta é a maneira que nós temos que amar. Não escolher quem amar, mas amar aqueles que aparecer diante de nós com uma necessidade. Exatamente. Aí, por último aqui, o amor como serviço diaconal. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele nos ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar os seus discípulos. Ou seja, o de um servir o outro. Nós estamos num tempo bem diferente disso aqui, né? Todos querem ser servidos. Exatamente. Ser servido é muito bom, muito fácil, e é o que todos nós queremos, né? Sermos servidos. E aí vai Jesus lá, entre os seus discípulos, 12 homens que estavam com ele já há 3 anos e pouco, e nenhum deles se dispuseram a lavar o pé um do outro, nenhum deles. Pedro estava ali, João, Mateus, né? Estavam ali observando, e nenhum deles se dispôs, né? Eu vou lavar o pé de Pedro, não vou lavar o pé de João. Aí vem Jesus, o mestre, demonstrando, né, este serviço diaconal, de servir, né, de servir. É isso que é o amor que o Senhor Jesus vai nos ensinar. Ele fala assim: eu sou o mestre, eu fiz assim, façam vocês também. E também, pastor Adilson, não é para frente da televisão filmando, eu lavando seu pé, né, uma vez por ano, lá, numa cerimônia. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer algo diário, às vezes em oculto, sem ninguém estar vendo, só mesmo a gente está ali. E é esse tipo de amor que o Senhor quer de nós. Um amor em sacrifício do próximo. É um serviço sem fazer daquilo um holofote para que os outros vejam, né? Sem fazer um holofote, sem demonstrar o quanto que eu amo as pessoas, o quanto que eu sou humilde, estou lavando o pé, já não tem humildade ali. Já não tem nenhuma marca de humildade. Porque se eu quero ser visto, não valeu para Deus. Já deixou a essência, né? Ele perdeu a essência. Já deixou o que realmente aquilo significa, né? Exatamente. Tá certo. Pastor, obrigado mais uma vez. Espero aí que a lição seja proveitosa para nossa igreja, para as classes, para os nossos alunos e para quem for ministrar, para todos nós, e que venhamos realmente crescer na graça e também no conhecimento, tá certo? Obrigado e sucesso para o senhor. É um prazer. Você de casa, desejamos aí que Deus esteja sobre você, dando graça, dando a sua paz, desejando sucesso a você, que tudo quanto você colocar as mãos para realizar, haja a bênção de Deus
multiplicando e prosperando o trabalho das suas mãos e que venhamos de fato usufruir de todo o favor de Deus concedido através do seu Filho na cruz do Calvário, que é a salvação, uma oportunidade extraordinária que Deus nos deu. Não venhamos abrir mão disso por nada. A você a nossa gratidão, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.